Eu nunca achei que fosse inteligente. Ardiloso, sim. Pessoas inteligentes sempre podem se dar mal. Pessoas ardilosas, não. Esse vídeo aborda temas sensíveis de abuso e má conduta. O objetivo dele é educativo e informativo, analisando falhas institucionais. Prosseguiremos com cautela e respeito às vítimas. Durante 5 décadas, ele foi o homem mais confiável da Grã-Bretanha. Um filantropo que arrecadou o equivalente a 40 milhões de libras para a caridade. Um amigo pessoal da família real e de primeiros ministros. Mas Jimmy Savile guardava um segredo que nenhum sistema de inteligência ou redação de jornal ousou expor enquanto ele ainda vivia. Hoje vamos mergulhar na história de Jimmy Savile. De seu trabalho nas minas às chaves dos hospitais psiquiátricos. Entenderemos como ele construiu uma armadura de influência que o tornou intocável. Olá, eu me chamo Evelyn e se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Agora vamos para o Enigma Mortal de hoje. James Wilson Vincent Savile nasceu em 31 de outubro de 1926, em Leeds. Ele era o mais novo de 7 filhos de uma família católica conservadora. Seu pai era Vincent Joseph Savile, era um escrituário de apostas, e sua mãe era Agnes Edith, a quem ele chamava obsessivamente de duquesa. A relação com a mãe é um ponto crucial para os psicólogos forenses. Savile era o caçula de 7 filhos, mas sua relação com Agnes era diferente de tudo. Ele viveu com ela até a sua morte, em 1972. E mesmo após se tornar um multimilionário e uma das maiores estrelas da Grã-Bretanha, ele nunca se casou ou manteve relacionamentos amorosos públicos. Para o público, ele vendia a imagem do filho perfeito, o solteirão dedicado que cuidava da mãe idosa. Na realidade, biógrafos sugerem que ele buscava a aprovação de uma mulher que, segundo o próprio Savile em entrevistas, nunca lhe deu um beijo ou um abraço na vida, e que duvidava de seu sucesso no início da carreira. Após a morte de Agnes em 1972, Jimmy transformou o quarto dela em um santuário congelado no tempo. Ele mantinha suas roupas lavadas e passava horas sozinho naquele ambiente. O detalhe mais perturbador, documentado em várias biografias, é o que aconteceu nos primeiros dias após o falecimento de sua mãe. Jimmy admitiu ter passado 5 dias e 5 noites ao lado do corpo no caixão aberto, conversando com o cadáver. Ele alegou que nunca tinha passado tanto tempo a sós com ela e que precisava daquele momento. Para psicólogos forenses, esse comportamento beira a necrofilia emocional e indica uma desconexão profunda com a realidade da morte e do luto. Jimmy usava a memória da duquesa para se proteger de suspeitas. Quando questionado sobre sua vida privada ou por que ele não tinha uma esposa, ele evocava a figura da mãe, para parecer assexuado ou puritano. Ele criou uma narrativa de que nenhuma mulher jamais poderia substituir Agnes. Esse puritanismo de fachada era uma ferramenta de grooming social. A sociedade britânica via um homem que idolatrava a própria mãe como alguém incapaz de cometer atos depravados contra crianças e jovens. Há uma teoria de que os abusos de Savile escalaram drasticamente após a morte de Agnes em 72. Sem a única figura de autoridade que ele respeitava ou temia, ele perdeu qualquer freio inibitório moral. Ele passou o resto da vida tentando preencher o vazio deixado pela duquesa com poder, controle e destruição da inocência alheia, enquanto usava o luto eterno como uma máscara de santidade. Na juventude, ele trabalhou como mineiro de carvão durante a Segunda Guerra Mundial. Foi em uma explosão na mina que ele sofreu uma lesão na coluna, o que forçou a buscar outra carreira. Após o acidente nas minas de carvão, que quase o deixou paralisado, Savile percebeu que precisava de uma carreira onde pudesse controlar as massas sem esforço físico. Em 1947,
no Guardbridge Memorial, ele realizou o que muitos historiadores da música consideram a primeira festa com 2 tocadiscos. Nesta época, DJs eram apenas anunciadores de discos. Saville mudou o jogo. Ele transformou o DJ no centro do espetáculo. Ele não apenas tocava música, ele dominava o palco. Esse desejo por ser o centro das atenções era o início da construção de sua armadura social. Nos anos 50, Jimmy trabalhou na Rádio Luxemburg, uma rádio comercial que desafiava o monopólio conservador da BBC. Foi aqui que ele começou a desenvolver seus maneirismos, o uso de anéis enormes, o cabelo platinado e o vocabulário próprio. Essa excentricidade tinha um objetivo duplo, o branding e a camuflagem. Ele se tornou uma marca instantaneamente reconhecível. E ao se comportar como uma caricatura viva, as pessoas paravam de levá-lo a sério como homem, vendo-o apenas como um artista inofensivo. Isso permitia que comportamentos estranhos ou predatórios dele fossem ignorados usando a desculpa de que isso é apenas o Jimmy sendo o Jimmy. O momento divisor de águas ocorreu em 1º de janeiro de 1964, quando Saville apresentou o primeiro episódio do Top of the Pops na BBC. O programa se tornou o pilar da cultura pop britânica e deu a Jimmy algo que ele nunca teve: autoridade absoluta sobre a juventude. Ele era o porteiro do sucesso para as bandas da época. Se você quisesse ser famoso no Reino Unido, precisava passar pelo palco de Jimmy. Esse poder atraía milhares de adolescentes para os estúdios de Manchester e, posteriormente, Londres. É documentado que o ambiente de trabalho no Top of the Pops era de total liberdade para Jimmy. Ele circulava pelos camarins sem supervisão, estabelecendo o padrão de impunidade que duraria por décadas. Se o rádio lhe deu voz e o Top of the Pops lhe deu fama, o programa O Jim Consegue lhe deu o status de divindade caritativa. Ao realizar os desejos de crianças em rede nacional, ele se tornou intocável. Neste ponto, Saville já havia transitado de um DJ de Manchester para uma figura que misturava entretenimento com assistência social. Ele usava a estrutura da BBC para manter uma equipe que processava milhares de cartas, permitindo que ele monitorasse e escolhesse seus alvos sob o pretexto de produção televisiva. Foi nessa transição da rádio para a TV que ele aprendeu a gerenciar sua imagem pública para esconder suas atividades privadas, utilizando a caridade como uma ferramenta de relações públicas agressiva. Saville não era apenas um apresentador, ele era um diplomata das sombras. Sua rede de influência era o que impedia qualquer investigação. Margaret Thatcher, a primeira-ministra, era uma de suas maiores defensoras. Entre 1980 e 1990, Thatcher tentou por 5 vezes conceder a Saville o título de Sir. O funcionalismo público britânico resistiu por 4 vezes devido a rumores sobre a sua vida privada, mas Thatcher prevaleceu em 1990 e Jimmy acabou sendo nomeado como Sir. Ele era muito próximo do príncipe, atualmente rei, Charles. Saville tornou-se um conselheiro informal de Charles. Ele chegava a revisar rascunhos de discursos reais e atuava como mediador em conflitos familiares. Saville também cultivava amizades com altos oficiais, oferecendo jantares e acesso livre a eventos. Isso criou uma barreira onde denúncias locais eram descartadas como tentativas de extorsão contra uma celebridade. Para entender como Jimmy Saville operou por 5 décadas sem ser detido, precisamos olhar para os locais específicos que ele transformou em seus feudos pessoais e como ele utilizava a estrutura dessas instituições para facilitar os seus crimes. O primeiro deles a ser citado aqui é o Hospital Stoke Mandeville. Esse é provavelmente o local mais sombrio da trajetória de Saville. Após arrecadar milhões para a construção do Centro Nacional de Lesões Medulares, Saville recebeu um conjunto de chaves que lhe dava acesso a todas as áreas, incluindo enfermarias femininas e alojamentos de enfermeiras. Ele costumava circular pelo hospital durante a madrugada, um período em que a equipe era reduzida. Ele se apresentava como um voluntário de apoio moral,
mas os relatórios póstumos revelaram que ele entrava em quartos de pacientes que estavam em estado de paralisia ou vulnerabilidade física extrema, sabendo que as vítimas não teriam como oferecer resistência ou fugir. O relatório de 2014 revelou que os abusos em Stoke Mandeville ocorreram entre 1968 e 1992, envolvendo vítimas de 8 a 40 anos. A segunda instituição dominada por Saville foi a Duncroft Approved School, localizada em Staines. A Duncroft era uma escola para meninas que haviam passado por traumas familiares ou problemas comportamentais. Saville começou a visitar o local nos anos 70. Ele usava o método de grooming. Saville chegava em seus carros de luxo e oferecia às jovens viagens para os estúdios da BBC ou passeios de caridade. Ele criava um ambiente onde ser escolhida por ele era visto como um privilégio pelas internas. Relatos indicam que a diretoria da escola permitia que ele ficasse a sós com as meninas em salas trancadas. Quando as vítimas tentavam falar, eram silenciadas com a ameaça de que ninguém acreditaria em meninas problemáticas contra uma figura tão generosa que trazia doações e atenção para a escola. O terceiro local foi o Hospital Broadmoor. Em 1988, em um erro administrativo histórico, o governo britânico nomeou Saville como chefe de uma força-tarefa de gestão no Hospital Psiquiátrico de Segurança Máxima Broadmoor. Ele tinha acesso livre a pacientes que sofriam de doenças mentais severas. O modus operandi aqui envolvia a coação de pacientes vulneráveis e até de funcionários que temiam por seus empregos. Saville mantinha uma suíte residencial dentro de Broadmoor. Esse isolamento permitia que ele agisse sem qualquer supervisão, protegendo-se atrás do pretexto de reforma administrativa e humanizada do hospital. O terceiro local foi o orfanato Haut de la Grenne. Saville também foi ligado ao infame orfanato de Jersey. Visitando o local múltiplas vezes, ele se aproveitava da localização isolada da ilha, onde as leis locais e a supervisão eram ainda mais frouxas do que no continente. Ali, ele focava em crianças órfãs que não possuíam nenhum adulto para protegê-las ou validar as suas histórias. Apesar do horror cometido nesses hospitais e reformatórios e das diversas vítimas que ele fez ali, Jimmy não ficou somente nas instalações precarizadas e vulneráveis. Ele também utilizou os bastidores da BBC para cometer seus abusos. Nos estúdios de Shepherd's Bush, em Londres, Saville operava um ambiente de hipersexualização típico da indústria do entretenimento dos anos 70. A fila das cartas era usada para selecionar possíveis vítimas. Saville e uma pequena equipe de confiança selecionavam jovens que enviavam cartas para o programa. O Jim consegue. Ele buscava perfis de jovens que pareciam estar buscando uma figura paterna ou que vinham de lares instáveis. Testemunhas da Operação U3 descreveram que o camarim de Saville era uma zona proibida para a segurança da BBC. Ele utilizava o tempo entre as gravações do Top of the Pops para abordar jovens da plateia, utilizando sua fama como uma ferramenta de pressão psicológica imediata. Em todos esses lugares, o método de Saville seguia um padrão de 3 etapas. O primeiro era a infiltração por caridade. Ele comprava o acesso através de doações e trabalho voluntário ostensivo. O segundo era o isolamento da vítima. Ele usava sua autoridade para remover a vítima de perto de supervisores ou pares. E a terceira era a destruição de credibilidade. Ele lembrava a vítima que sua influência política e policial tornava qualquer denúncia um ato de suicídio social para quem falasse sobre. A escala dos crimes de Saville só veio à tona após sua morte, em 2011. A investigação policial, batizada de Operação U3, revelou números que chocaram o mundo. 450 vítimas estimadas, de crianças de 5 anos a adultos de 75 anos. 82% das vítimas eram mulheres, mas havia um número significativo de homens também. As vítimas relataram que Saville era um predador de oportunidade. Ele se aproveitava de visitas a orfanatos como o de Haut de la Grenne e escolas.
Muitas vítimas tentaram denunciar na época, mas ouviam frases como: "Quem vai acreditar em você contra o homem que toma chá com a rainha?" Jimmy Savile morreu em 29 de outubro de 2011, aos 84 anos, com honrarias de herói nacional. No entanto, a verdade não pôde ser mais contida. Em outubro de 2012, a rede ITV, concorrente da BBC, exibiu o documentário The Other Side of Jimmy Savile. Pela primeira vez, vítimas como Karen Ward falaram abertamente sobre o que acontecia nos camarins da BBC e nos hospitais. O documentário agiu como um catalisador, encorajando centenas de outras pessoas a quebrarem o silêncio. O caso Jimmy Savile não é apenas sobre um indivíduo, é sobre como o prestígio e a caridade podem ser usados como armas de manipulação. Ele nos ensinou que, quando uma pessoa se torna grande demais para cair, os mecanismos de proteção aos vulneráveis costumam ser os primeiros a falhar. A lápide de Savile que dizia "foi bom enquanto durou" foi removida e moída por sua própria família. Hoje, seu nome não é lembrado pela música ou pela caridade, mas como o maior alerta da história sobre os perigos do silêncio institucional. Muitas das vítimas de Savile só puderam falar quando ele não estava mais aqui, para silenciá-las. Que este vídeo sirva como um alerta para estarmos atentos aos sinais de abuso de autoridade ao nosso redor. O que você acha dessa história? Você acha que a BBC foi cúmplice ou apenas negligente? Comenta aqui embaixo sua opinião. E se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!